nós vamos continuar o nosso tema, né? Nós estamos falando aqui sobre óptica geométrica, tá certo? Novamente eu faço essa opção aqui de gravação de tela, aqueles problemas que eu falei para vocês, tá? E vamos lá. Vamos falar hoje sobre refração da luz, tá bom? Na aula anterior a gente falou sobre algumas leis da reflexão. A gente falou sobre reflexão e falou também sobre refração. Mas hoje a gente vê refração um pouquinho mais detalhadamente, tá bom? Inclusive a gente pula um pouquinho a questão dos capítulos, justamente para que a gente veja isso aqui mais detalhadamente, veja a importância da refração, tá bom? Então, aqui deixa eu baixar aqui um pouquinho, vamos ver se eu estou conseguindo aqui mudar essa ferramenta. Que não pegou na tela, mas tudo bem, não tem problema não vou estar utilizando muito as ferramentas aqui do programa de gravação, então não vai ter problema não, vai dar certo. Vamos lá, minha gente, então é o seguinte, só relembrando da reflexão vista na aula anterior, tá? Quando eu falo reflexão vista na aula anterior, não foi o pensamento não, viu? A reflexão tem a ver com a luz em si, por exemplo, refletir em algum local e não perder nenhumas características, por exemplo, um espelho, então numa superfície que devolva uma parte da luz para o ambiente. Então, geralmente não, no sentido de reflexão, uma luz ou um raio de luz em si, ele não sofre nenhum tipo de modificação nas suas características. Sempre lembrar desta fórmula fundamental aqui, o V lambda ferido, né? O V igual a lambda F, tá? Em que na reflexão nenhuma dessas características aqui muda, nem velocidade, nem comprimento de onda, nem frequência vão mudar, tá bom? Então vamos aqui introduzir um pouquinho mais detalhadamente agora o assunto refração, tá bom? Assim, lembrando, posteriormente eu vou estar aqui passando uma lista de exercícios, trazendo a parte de reflexão, tá bom? A questão das leis lá iniciais da óptica geométrica, que tem a ver com o raio de luz que segue na trajetória retilínea, tá bom? Também tem a questão da reversibilidade da luz, vou estar passando esse conteúdo para vocês, tá certo? Então vamos lá, aqui é uma cena comum, tá bom? Pra gente, até rotineiro, tá? A gente vê esse tipo de imagem aqui. Quando eu falo esse tipo de imagem, não é a piscina com a escadinha não. Aqui foi muito legal a questão da visualização. Esse fenômeno aqui a gente chama de refração. O que é a refração? A refração em si é o seguinte, é quando você tem ali dois meios diferentes de composição diferente. Por exemplo, aqui é o ar e aqui é a água. Tá? Aí eles têm o que a gente chama de índice de refração diferentes, tá bom? E quando isso ocorre, quando uma onda, ou em geral, vamos falar aqui de luz, tá? A gente está falando de óptica geométrica, a gente tem que reconhecê-la como uma onda, mas em geral pode ser qualquer tipo de onda. Ela passa de um meio para o outro, tá? De índice de refração diferentes, aí acontece uma mudança numa dessas características aqui que eu notei para você. Vou colocar aqui um pouquinho mais, vou colocar aqui, ó, V igual a lambda F. Vai acontecer uma mudança em algumas dessas características, tá bom? Em geral ocorre uma mudança na velocidade de propagação, tá bom, da luz quando ela vai de um meio para outro, tá bom? E isso se reflete na questão também do comprimento de onda. Nesse caso aqui, a frequência ela não vai ser alterada não. A frequência, como eu já falei algumas vezes para vocês, é super importante, é a característica fundamental de uma onda, tá bom? Mas nesse caso aqui ela não vai mudar não. Ela no caso, diz respeito à fonte que está produzindo, tá bom? Então aqui o V vai ter uma modificação, portanto o comprimento de onda também vai mudar. Essas grandezas aqui, o V e o comprimento de onda, são grandezas, nesse caso, ditas diretamente proporcionais. Então, se o V diminui, o comprimento de onda também vai diminuir, tá bom? E se o V aumenta, é muito comum, esse comprimento de onda também aumenta na mesma proporção, que é justamente para manter o F fixo,
tá certo? Então, essa é a principal característica. Como é que o cérebro da gente percebe essa questão da mudança no comprimento de onda? Como é que acontece isso? E da velocidade, ou enfim, da refração. Em geral as questões de vestibular, pode ser também de Enem, enfim. Por falar nisso, esse final de semana a gente tem o primeiro dia de aplicação da prova, né? Eu fui fazer, tem uma boa sorte, tá bom? Lembrar que é uma prova de resistência, uma prova cansativa e que muitos de vocês podem fazer, aqui no caso deve ser a primeira vez. Então, isso vai servir aí como um bom treinamento, tá bom? Então, como é que o cérebro da gente percebe isso? Como eu estava falando para vocês, questão de vestibular, ele vai perguntar o que é refração. A refração é a mudança de velocidade de uma onda, porque ela passou de um meio para o outro de índice de refração diferentes, tá? Então aqui, aparentemente, olha o que acontece, uma quebra, uma descontinuidade. Isso aqui é o cérebro da gente que interpreta. A profundidade desta piscina é maior do que parece nesta fotografia. É a refração da luz que dá a ideia de uma profundidade menor que a real. Então nosso cérebro percebe como sendo uma profundidade menor, como uma quebra no objeto, tá bom? Descontinuidade. É isso que a gente percebe. Tá? Aqui vamos lá, continuando, frequência, período e comprimento de onda. Até aqui. Então, aqui, minha gente, para a parte de óptica geométrica também, o que a gente tem? Então, nós temos uma figura, aqui é uma linha, aqui é o que a gente chama de onda monotipo senoidal. Isso aqui são o que a gente chama de campo elétrico, tá? E aqui são campos magnéticos, eles coexistem aqui, um cria o outro, a variação de um vai criando o outro, a variação desse que é criado cria o outro e assim vai, tá bom? E aqui nós temos o sentido de propagação, tá certo? Vamos passar aqui um pouquinho, vamos subir aqui um pouquinho mais, subindo, cadê meu filho? Pronto. Nesse caso aqui, porque aqui é relacionado um pouquinho à questão da eletricidade, tá bom? E aí a gente só estuda um pouco mais na frente, lá no ano que vem, se Deus quiser. Aqui nós temos, para relembrar, eu vou aqui só estar dizendo para vocês, a frequência, né, e o período, como é que um se relaciona com o outro. A frequência, lembrar para vocês, é o número de oscilações por unidade de tempo. E o período é o inverso da frequência, tá? Quando a gente diz o inverso da frequência, é 1 sobre essa frequência. Por exemplo, se eu digo assim, uma determinada onda tem frequência de 5 Hz, ou 5 Hz. O que significa isso? Significa que existem 5 oscilações a cada 1 segundo. E qual é o período, professor? Aí o período é você dividir 1 por 5, tá certo? 1 por 5. E aí você vai obter aqui o resultado é 0,20, tá certo? O período é em segundos, viu? Isso aqui é o inverso do segundo, e aqui como eu tenho o inverso do número 5, tá? Então eu vou ter, e isso aqui é como é inverso de Hz, tá certo? Ou de frequência, então a gente vai ter aqui o segundo, 0,2 segundos. Então a frequência é de 5 Hz, ou seja, 5 oscilações a cada segundo. E nós vamos ter aqui o período de 2 segundos, 0,2 segundos, 2 segundos não, 0,2 segundos. Tá bom? Nós temos a grandeza chamada comprimento de onda, tá bom? O comprimento de onda, não esquecer, é a distância, tá? Entre dois topos desse aqui consecutivos, ó, isso aqui é um comprimento de onda, viu? Ó, isso aqui é um comprimento de onda, tá bom? Dois vales consecutivos, ou ainda, como eu costumo dizer para vocês, pontos que estão em fase. Nós temos também a velocidade, tá? A velocidade das ondas no caso. Isso aqui são ondas ditas, lembrar, ondas transversais, viu? Essa perturbação aqui, essa propagação é uma onda do tipo transversal. Não esquecer da fórmula. Que é o Vem-Lamber ferida, não esquecer disso. Aqui é só uma técnica de memorização, você não precisa memorizar as coisas assim. Aqui nós temos uma pequena ideia, tá? Das características aqui de propagação do raio de luz, tá? O raio de luz ele se propaga dessa maneira. Aqui nós temos as frentes de onda ou frentes de luz, tanto faz. E aqui nós temos o comprimento de onda. Lembrar disso, comprimento de onda.
A distância consecutiva entre dois topos, né, duas cristas ou dois vales, tá bom? E o raio aqui ele faz sempre 90 graus com essas frentes de luz ou frentes de onda, tá? E aqui o raio de luz propagando. Cor e frequência, deixa eu passar aqui um pouquinho. Nós temos um intervalo, tá bom, no qual a gente pode enxergar, que vai do vermelho até o violeta, não esquecer disso, sempre importante, tá? E aqui nós vamos, aqui ó, a frequência mais baixa é a luz vermelha, tá? E a frequência mais alta, mais elevada é a violeta, tá bom? Então aqui vai de 4 vezes 10 elevado a 14, aqui vai de 8 vezes 10 elevado a 14. É aqui que o nosso olho tem uma certa sensibilidade, tá bom? Então a gente interpreta como cor ou luz, no caso. Tá bom? Aqui, ó, só essa observação aqui. Não existe uma onda eletromagnética cuja frequência causa a sensação do branco. Essa sensação resulta de várias sensações simultâneas de cores diferentes. Aquela mistura que eu falei para vocês, principalmente da luz do sol. Tá bom? O preto, por sua vez, corresponde à ausência total ou quase total de ondas eletromagnéticas visíveis. Aqui, curiosidade sobre o televisor. Tem cores, é um sistema em que a mistura de apenas 3 cores, são aquelas primárias, pode nos causar a sensação de qualquer cor. Na tela desse aparelho, com tubo de imagem, isso aqui a gente está falando do tubo de imagem, viu? Existem substâncias que, quando excitadas pelo bombardeamento de elétrons, emitem luz vermelha, azul ou verde. E dependendo da intensidade de cada uma das 3 luzes, tá, nós podemos ter a sensação das mais diversas cores, até mesmo a branca. Esse negócio aqui da intensidade. Tá bom? Esse negócio aqui da intensidade, minha gente, a intensidade tem a ver com a energia, tá bom? Então a intensidade tem essa questão da energia envolvida, tá bom? Aí tem a potência, a gente pode falar um pouquinho depois sobre isso. Inclusive na prova passada teve até uma questão sobre essa intensidade. A intensidade ela é proporcional, tá bom, à amplitude da onda, que tem a ver com a energia. Então normalmente a gente escreve assim, ó. Isso aqui é como se fosse uma amplitude de onda, tá? A gente diz que a intensidade de luz é proporcional à amplitude de onda, que tem a ver com a energia. Então ela também é proporcional à energia, tá bom? Por unidade de tempo e também por unidade de área. Tem que lembrar disso. Vamos lá. Isso aqui é uma pequena região do televisor, tá bom? Já vi essas imagens aqui algumas vezes. Luz monocromática e policromática, tá bom? A monocromática é só uma frequência, tá? Mono vem de 1. Então você diz monocromática significa vir de 1, tá bom? Policromática a gente vai ter mais, certo? Esse cromático aqui, gente, tem a ver com cor. Então, esqueci de avisar, mas isso aqui tem a ver com cor. Monocromática, uma luz, tá? Uma luz só na composição. Policromática, mais de uma luz ou cor na composição. Bom, isso aqui é um laser, tá bom? É uma luz monocromática, tá bom? Aí diz aqui aproximadamente, a gente vai considerar como monocromática, tá? Nós temos a luz branca solar, que costuma ser descrita por meio de 7 cores, tá bom? Aquelas que eu falei, aqui a gente tem sensibilidade e que a gente pode ver, que vai do vermelho até o violeta. Tem uma cor nova aqui, deixa eu ver se aqui aparece magenta. Acho que não, né? Temos vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Não apareceu magenta não, viu? É um avermelhado. Vamos lá. Nós temos um bocado de cor aí, intermediária também, só para reforçar, tá bom? Vamos ver aqui sobre esse disco, né? Curiosidade que a gente tem. O disco que ele vai apresentar essa série de cores aqui, tá? Não necessariamente precisa ser as que a gente conhece, tem até um intervalo que a gente não pode ver, ou de cores mais fortes ou mais fracas, tá? Isso aqui é porque funciona como uma rede de difração, mas aí não é o nosso intuito falar sobre redes de difração agora não, viu? Certo? Então aqui é só para mostrar para vocês essa informação. O arco-íris e a coloração observada nas bolhas da água de sabão, tá? E nas manchas de óleo derramado nas estradas, não precisa ser na estrada não, né? Tá bom? São algumas evidências de que a luz solar é policromática, porque aquilo é uma decomposição, e esse fenômeno aqui que a gente percebe tem a ver com interferência. Tá bom? Mas aqui só para vocês verem essa questão da composição da luz branca. Tá? Cor e velocidade da luz.
tá? Cor e velocidade da luz. Vamos lá. Vai precisar falar só sobre essa informação. Para simplificar a linguagem, sempre que nos referimos ao módulo da velocidade da luz, diremos simplesmente velocidade da luz. Quando a luz se propaga no vácuo, tá, a velocidade dela é a maior possível. É esse valor aqui, ó. É importante, é simbolizada pela letra C e vale 3 vezes 10 elevado a 5 km por segundo, ou fazendo-se aquela transformação de sempre, 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Tanto faz uma informação como a outra. Aqui é só questão de me mostrar a mesma informação escrita de maneira diferente. Uma em quilômetro por segundo, a outra em metro por segundo. Tá? Então, aqui é um valor arredondado. Normalmente é um pouquinho menor, 2, tem um monte de númerozinhos aproximando-se do 3. E aí a gente arredonda para 3 vezes 10 elevado a 5, ou 3 ali, tá bom? Aquele número fica mais legal de trabalhar na hora de conta, enfim, na hora de dar alguma outra informação, é mais interessante a gente trabalhar com esse 3 aqui, viu? Esse 3 aqui. Ó, aqui o que afirmamos estende-se evidentemente a todas as outras ondas eletromagnéticas. A luz é uma onda eletromagnética, viu? Vamos memorizar isso. Não visíveis. Não visíveis significa que a gente não tem sensibilidade no olho para perceber essas ondas se propagando. Aparece muito, por exemplo, o infravermelho, o ultravioleta, os raios X, que os raios gamas, etc. Que também se propagam no vácuo com velocidade da luz. Tá bom? Então todas as ondas eletromagnéticas no vácuo se propagam com essa velocidade. Atenção para o infravermelho, que costuma aparecer muito em provas de Enem. Esse infravermelho, gente, é aquela onda que está relacionada basicamente à questão do calor. Tá bom? Então, nós temos algumas cobras, não todas, que acabam percebendo, tal, digamos assim, o mundo, tem uma visão de mundo relacionada ao infravermelho. Tá bom? Nós emitimos energia, calor, na forma também de infravermelho. Tá bom? Então, alguns animais também percebem o mundo ou conseguem visualizar, inclusive no infravermelho, é o caso dos felinos, tá bom? As cobras, enfim. E nós temos um mecanismo para tentar visualizar as coisas também em infravermelho. Por exemplo, olha, o que eu estou querendo dizer aqui para você é o seguinte: a gente não consegue enxergar em infravermelho. Tá? A gente pode produzir uma câmera, por exemplo, que capte ali alguma coisa em termos de infravermelho e traduza isso para a gente, mas a gente mesmo não pode estar enxergando infravermelho não, viu? A câmera, por exemplo, ela pode captar imagens noturnas em infravermelho, como eu estou falando para vocês, porém nós, seres humanos, não conseguimos essa coisa. Quando a gente está vendo aquela imagem ali, a gente não está vendo em infravermelho, a gente está vendo já uma coisa convertida para o que a gente pode enxergar, tá bom? Aquelas gravações noturnas, enfim. Aqui, ó. Aqui é só para complementar o raciocínio. Sendo o F, né, a frequência de determinada luz, pode ser o verde, o azul, enfim, né, se tratando de luz visível e comprimento de onda relacionado, basta a gente fazer as mudanças aqui. Ao invés de utilizar um V, a gente utiliza o C. Tá? Aqui diz o seguinte: assim, quanto maior a frequência, menor é o comprimento de onda. Lembrar disso aqui, esse produto. Porque esse C aqui ele é constante, ele permanece constante. O C e o comprimento de onda são diretamente proporcionais. O C e o F também são diretamente proporcionais. Mas o comprimento de onda e a frequência, em geral, para uma cor, tá? Para o vermelho, para o azul, para o violeta, são grandezas inversamente proporcionais. Quando um aumenta, o outro tem que diminuir para manter, tá certo? Esse número aqui fixo. Por exemplo, quando eu coloco assim, o produto de dois números dá 20. Vou colocar aqui 20 igual a, pode ser uma vez 20, eu vou colocar 10. Aí agora eu quero manter esse valor fixo. Eu posso aumentar o 2, mas eu tenho que diminuir o 10, o segundo. Diminuir o 10 não, diminuir o 20. Quero manter de novo o 20 constante. Aí eu posso colocar aqui o 4 e aqui o 5. Observem, quando um aumenta, o outro diminui. Só que são grandezas inversamente proporcionais. Tá? Tá bom? Aqui, continuando.
Isso, como eu falei para vocês, é manter a velocidade constante, a velocidade da luz constante. E concluímos que na luz visível, a luz vermelha corresponde ao maior comprimento de onda, enquanto que para a luz violeta nós vamos ter ali o menor comprimento de onda e a maior frequência, tá? Vamos lá. Beleza, aqui essa figura, essa parte de gráficos, ela é interessante a gente perceber, viu, gente? Essa parte de gráficos aqui é bom a gente sempre fazer algumas análises. Ó, aqui nós temos o seguinte, nós temos um esboço do gráfico da velocidade de propagação da luz em função da frequência, tá bom? E nos mesmos materiais, isso aqui está sem escala, que ele está dizendo. Aqui nós temos o vermelho, tá bom? O alaranjado, o amarelo, tá? O verde, azul, anil e violeta. Essa aqui é a frequência. Isso aqui é a questão da velocidade. Essa linha reta aqui horizontal significa que a velocidade vai permanecer a mesma, tá bom? Isso aqui significa no vácuo, tá? Então no vácuo a velocidade é c para todos os comprimentos de onda, para todas as luzes, tá bom? Mas quando a gente tem um meio material, tá? E por questão de influência do campo elétrico que existe nas substâncias, etc, tá? Nós vamos ter uma diminuição gradual, tá? Vamos ter uma queda na velocidade da luz com o aumento da frequência da onda. Então, por exemplo, aqui o vermelho é aquele que não vai sofrer um desvio tão grande, tá bom? Isso aqui é importante, é uma análise importante de gráficos, tá certo? Não vai ter essa mudança drástica na velocidade de propagação do vermelho, tá bom? Aí a gente vai ter uma diminuição gradual do vermelho até o violeta. Então, à medida que a frequência aumenta, tá, nós vamos ter uma diminuição na velocidade de propagação, tá, da luz, aquela luz associada, e consequentemente também do comprimento de onda. Lembrar que se a frequência aumenta, como o comprimento de onda e a frequência são grandezas inversamente proporcionais, quando a gente tem aqui a diminuição da frequência, a gente também vai ter um aumento da frequência, a gente vai ter consequentemente uma diminuição do comprimento de onda. Não esquecer, ó, V igual a lambda F, ou no caso C igual a lambda F, estou igualzinho aqui, certo? Com o aumento disso aqui, tá? Consequentemente, nós vamos ter uma diminuição no comprimento de onda e, portanto, também no comprimento de onda. No comprimento de onda não, na velocidade da luz. Isso aqui eu estou utilizando essa relação, mas para cada uma das luzes, viu? Das cores aqui. Vamos falar mais de luz, tá? Lá, índice de refração, vamos falar aqui inicialmente sobre o índice de refração absoluto. Esse índice de refração ele é importante porque é uma grandeza, tá, que vai aqui aparecer um monte de vezes, vai ajudar a caracterizar alguns fenômenos, tá bom? E é uma relação entre o que? Entre a velocidade da luz, tá bom, no vácuo, tá bom, e a velocidade no meio material, tá bom? Então aqui é uma grandeza de destaque no estudo da luz, relacionada à sua velocidade de propagação, tá? Que é o índice de refração. Considere uma dada radiação monocromática. Quando ele fala radiação, ele quer dizer luz, tá bom? Aqui mudou um pouquinho, mas continua sendo algo que a gente conhece. Luz monocromática, ou seja, uma composição aqui de cor apenas, que se propaga no vácuo com velocidade c, tá? Um determinado meio com velocidade v. Lembre-se, quando a velocidade está no vácuo, é a maior possível. Entrou no meio material, vamos ter uma velocidade reduzida em geral, por definição, ou seja, é isso e acabou, tá? Ninguém vai provar isso, olha o índice de refração, não, é isso e pronto, tá? Por definição, o índice de refração absoluto, ou densidade óptica, ou simplesmente índice de refração, eu só chamo de índice de refração, viu, gente? Eu não chamo de outra coisa, não. Tá? Desse meio, para a radiação monocromática, é considerada a grandeza adimensional. Quando ele diz adimensional, é que não tem unidade. Vou colocar aqui, ó, sem unidade, tá? Para você, opa, errei aqui, sem unidade, certo? Então não temos aqui uma unidade para isso, não. Por exemplo,
velocidade da luz, ou quando a gente fala de velocidade em geral, a gente diz metro por segundo, quilômetro por segundo, tá? Quilômetro por hora. Nesse caso aqui a gente não vai ter, é um número puro, tá? É um número puro. Aqui, a definição, a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz, tá? No meio material. E se a gente fizer uma substituição aqui de V por C, ou seja, eu estou dizendo que ele está também se propagando no vácuo, a gente vai perceber que C por C é 1. Tá bom? Então, o maior índice, aliás, o índice de refração que a gente pode encontrar aqui, tá, em geral, é 1. Agora, esse índice de refração ele pode ser maior que 1. Tá certo? Em geral, ele pode ser maior que 1 e normalmente ele também não é negativo. Tá? Normalmente. Por quê? Porque, professor, você está ensinando aqui e esse número ele não pode ser negativo, mas eu estou recordando aqui que eu estava estudando na prova do Enem e apareceu um índice de refração negativo. São segredos que de vez em quando aparecem, viu? Então pode ser que existam índices, tá? Ou substâncias cujo índice de refração possa ser negativo. E aí o comportamento dessa substância não é um comportamento que a gente vai estudar aqui. Mas em geral estou dizendo para vocês que esses índices de refração são números positivos. Vai do 1 para cima. Do 1 para cima por quê? Porque em geral o V é menor do que esse C. Então quando eu pego aqui um certo número, que isso aqui está na parte de dividir, não é isso? O denominador. Então, se eu pego um número maior dividido por um número menor, o resultado é um número maior. Portanto, aqui a gente tem que tomar só cuidado aqui quando eu falei essa expressão. Nem sempre isso vai acontecer, mas aqui para o nosso estudo, tá? Muitas das vezes isso vai acontecer, tá bom? Então, nós vamos ter índice de refração 1,5, 1,3, tá bom? 2, eu estou dizendo para vocês. Em geral, esse número aqui é menor, tá bom? Então, esse número, o índice de refração, estou falando em termos de comparação com 1, viu, gente? Não é em termos de comparação com o número de cima, não. Estou falando em termos de comparação com o 1, tá? Para ficar claro isso. Tá bom? Então, duas observações. Em geral, isso aí vai dar maior que 1, certo? E segundo, em geral, ele é positivo. Pode ser que existam substâncias, não são substâncias tão comuns, que tem essa propriedade de ter o índice de refração negativo. Tá bom? Aí um outro estudo. Então ali nós temos no vácuo, o índice de refração no vácuo é 1, tá? E nos meios materiais, ou seja, aqueles onde tem campo magnético, campo elétrico, tá? Tem polarização das substâncias, aí a gente vai ter o N maior que 1. Finalmente era isso que eu queria dizer para vocês. Tá bom, vamos ver aqui. A gente pode... Vocês podem depois estar dando uma olhadinha nesses dois pontos, tá? O índice de refração do ar, gente, geralmente ele é muito parecido com o índice de refração do vácuo, tá? É quase 1. É uma pequena diferença, mas é quase 1. Aqui nós temos novamente gráficos. Lembrar, gráficos são sempre importantes de serem estudados. Gráficos são sempre importantes de serem estudados. Vamos ter a influência da frequência da luz no índice de refração. Pessoal, como é que é isso? Esse gráfico aqui, vamos interpretar, é o N em função da frequência. Aqui diz o seguinte, esse índice de refração, isso aqui é vácuo, viu? Esqueci, não vai mudar quando é no vácuo, é sempre 1. Por isso que a gente desenha aqui uma linha horizontal, tá? Paralela ao eixo da frequência que está aumentando. Nesse caso aqui da esquerda para a direita. Agora o índice de refração ele pode aumentar, tá? Com a frequência. Isso aqui está aumentando. Minha gente, uma coisa que eu não gostaria de que vocês confundissem, tá? Porque em geral a gente diz assim, o índice de refração aumenta aqui, o índice de refração. Isso aqui não é índice de refração. Tá? Isso aqui é uma figura que foi gerada, porque nós estamos utilizando aqui duas coordenadas, uma para N e uma para frequência. Então isso aqui é um desenho, tá? Por exemplo, eu digo que vou colocar aqui mais para cima. Existe para a cor vermelha um certo índice de refração aqui, tá bom? Que a gente pode chamar de N nesse caso. E aqui, vou ligar aqui, trazer para cá, certo?
e para o vermelho, nós temos uma certa frequência. Tá? Então, isso aqui é a frequência para o vermelho. Tá bom? Então, aqui quando eu encontro esses pontinhos, eu marco. Aliás, quando eu encontro aqui essa intersecção, eu marco o ponto. E assim vai. Eu posso vir mais para cá, puxar aqui um pouquinho mais, puxar um pouquinho aqui, encontrou, marca ponto. Tá bom? E aí, a gente liga esses pontinhos aqui, ó. Tá certo? É a ligação entre esses pontinhos que dá essa figura. Isso aqui. Opa, minha gente, tomara que dê certo. Graças a Deus deu. Repetindo aqui para vocês. Isso aqui é uma figura gerada. Tá? O índice de refração, que fique claro, tá no eixo que está em pé. Enquanto que a frequência está no eixo que está deitado. Lembrar para vocês, isso aqui é uma construção no plano cartesiano. Então, não é exatamente isso aqui, o índice de refração. Isso aqui é uma figura, uma ligação entre pontos. Tá? Enquanto esse aqui também é uma ligação entre pontos. Só que essa ligação entre pontos dá um negócio bem retinho. Tá bom? Então, em um meio material, o índice de refração aumenta com a própria frequência. Tá bom? O índice de refração aumenta com a frequência. Nós temos aqui alguns índices de refração, tá bom? Para algumas cores. Nós temos o vermelho, tá bom? Nós temos o alaranjado, para vocês verem, não muda muito, é isso? O maior índice de refração aqui, a gente deve esperar de quem? Aqui, ó. Vamos lá, pro violeta, não é isso? O maior índice de refração, que a gente tá aqui, ó. Se não for no vácuo, tá? É o violeta, ele tá mais, ele cresce um pouco mais. Então, aqui pela tabela, 1,532. Então, mais ou menos é essa forma que a gente interpreta esse gráfico, tá bom? Nós temos aqui, vamos passar um pouquinho para cá. Eu já quero passar. O índice de refração, inclusive, gente, ele pode ser usado para fazer com que um objeto desapareça. Vocês verem como é interessante esse índice de refração. Ele pode ser usado para que a gente dê a sensação de invisibilidade em alguns objetos. Às vezes você tem um recipiente, tá? O pessoal faz esse truque. Por que não está arriscando agora, minha gente? Pelo amor de Deus, arriscou. Meu susto tá aqui, o bicho não está arriscando mais. Você coloca, isso aqui é um truque de física, tá? Você coloca um recipiente, coloca um líquido aqui, um líquido transparente, e você diz que vai desaparecer alguma coisa aqui. Você pode colocar uma faca, alguma coisa do tipo. Aí você coloca o objeto aqui, ele some, tá? Uma parte para cima apresentado, uma parte para baixo que some. Aí isso não é água, tá? Isso aqui é uma outra substância, tá bom? E aí essa substância tem um índice de refração que permite isso acontecer, tá bom? Nós temos aqui alguns índices de refração muito parecidos com o ar, tá bom? Nós temos o ar seco, ó, isso comparado ali com a questão do vácuo, isso é quase né? Muito parecido, o ar seco, o gás carbônico, tá? São substâncias que têm índice de refração quase iguais a do vácuo, o índice de refração no vácuo. Aqui nós temos o relativo, tá? A gente tinha visto o absoluto, que é no vácuo, nós temos agora o índice de refração relativo. O que é isso? Nós vamos ter dois meios materiais transparentes, 1 e 2, cujos índices de refração absolutos para uma mesma luz, tá? Monocromática, valem N1 e N2 respectivamente. O índice de refração relativo do meio 2 em relação ao meio 1 é simbolizado por essa notação aqui, ó, meio 2 em relação ao meio 1, ele é definido como sendo do meio 2 dividido pelo meio 1, os índices de refração, a divisão. Lembrar, a definição é você dizer que é isso e pronto, tá? E aí a gente pode fazer aqui umas demonstrações aqui mais rápidas, tá? O N2 é o C por V2 e o N1 é o C por V1. Aí você divide os dois, ó, CV2 dividido por CV1 no caso, e aí aqui é uma divisão de fração, a gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, a gente sabe que os Cs vão sumir, tá bom? Então nós vamos ter o V1 dividido por V2. Resumindo, a gente pode relacionar esses índices de refração por essa forma. Pode ser o N2 por N1 ou o V1 por V2, a velocidade no meio 1 dividido pela velocidade no meio 2, tá bom?
Vamos lá. Aqui nós temos um pouquinho sobre refringência, tá bom? Eu queria já falar um pouquinho. Vamos ver se vai dar tempo de falar nessa aula. Tá? Vamos continuar aqui, tá certo? Porque eu queria passar um exemplo, mas para que a gente passe esse exemplo aqui, eu tenho que mostrar essas leis matemáticas. Tá? O conceito de refringente é importante, sobretudo para o estudo da refração da luz. Nós dizemos que um meio é mais refringente que o outro quando o índice de refração é maior que o do outro. Então, o meio mais refringente, tá? O meio mais refringente aqui em relação a esses dois índices de refração. O N aqui, isso aqui é aproximadamente igual a 1,3 e aqui é aproximadamente igual a 1. Então, o meio mais refringente, aquele que consegue fazer um desvio no raio de luz, tá? É o N 1 igual ou aproximadamente igual a 1,3, tá bom? Isso aqui é muito mais refringente. E o conceito de diopto, que é um sistema óptico constituído por dois meios transparentes de diferentes refringências, tá? Fazem entre si uma fronteira regular. É como se fosse esse pedacinho aqui, essa figura, tá? Se a fronteira ou superfície dióptrica for plana, nós vamos dizer que são diopto plano, tá? Se for esférico, aí a gente diz que são um diopto esférico. E assim vai. Bom, então aqui ó, nós temos dois meios, isso aqui é o ar, isso aqui é a água, isso aqui é a fronteira, isso aqui é plano, é um diopto plano, isso aqui é o ar, o vídeo, isso aqui é um negócio mais curvado, então um diopto esférico. Vamos aqui, a refração da luz é o fenômeno que consiste no fato de a luz ser transmitida de um meio para outro opticamente diferente, tá? Aqui é uma outra forma, a gente vai abrangendo mais. Primeiro é a mudança de velocidade, beleza. Vamos ver se a gente consegue melhorar esse conceito. A refração é um fenômeno que consiste no fato de a luz ser transmitida de um meio para o outro opticamente diferente, tá? Então, opticamente significa que ele tem índice de refração diferente, tá bom? Nessa passagem, aqui é mais específico, nessa passagem de um meio para outro, a velocidade de propagação necessariamente se altera, tá bom? A frequência não sofre alteração nenhuma e o comprimento de onda se altera com a velocidade. São grandezas diretamente proporcionais, uma aumenta, a outra aumenta, uma diminui, a outra diminui, tá bom? Então, V e comprimento de onda, V de velocidade, são grandezas diretamente proporcionais, tá? Uma aumenta, a outra também aumenta. Vamos estudar aqui, ó, isso aqui é um plano, tá? A gente chama de plano pi, é isso, aqui é o plano, tá? Aqui nós temos uma reta que a gente chama de reta normal, tá? Aqui nós temos o meio 1, V1, lambda 1 e o F, aqui nós temos o meio 2, V2, comprimento de onda 2 ou lambda 2 e o F. O F aqui não muda de jeito nenhum porque depende da frequência, tá bom? Da fonte. Aqui é o raio de luz, aqui é o ângulo com a normal, que a gente chama de ângulo de incidência, aqui ele chama de θ1. E nós temos também o índice de refração desse meio e o índice de refração desse outro meio aqui. Tá? E esse aqui é o raio incidente e o raio refratado. Aqui é o ângulo, tá bom, pelo qual esse raio é refratado. Lembrar também aqui que ocorre a refração em geral, viu gente? Tá bom? Aí aqui nós temos as nomenclaturas e vamos para as leis da refração. Primeira lei, tá, vai dizer o seguinte, tá? O fenômeno de refração é regido por duas leis aqui. Primeiro, refração, o raio incidente, o raio é refratado e a reta normal traçada pelo ponto, tá, de incidência estão contidos no mesmo plano. Simplificado. Opa, minha gente, eu fui aqui para o final, não era para ter feito isso. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Voltando aqui um pouquinho, voltando, tem que ser devagar. Estamos quase lá. Opa. A gente vai ver só até essa parte aqui, viu? Porque o conteúdo vasto. E aí, cadê? Tá demorando. Estamos chegando aqui. Lembrar que será tanta coisa assim. Aqui, é isso aqui, pronto. Chegamos. O que ele está dizendo é o seguinte, ó, esse raio, tá bom? Esse raio aqui e essa normal estão nesse plano, eles não saem. Bom, é isso que ele quer dizer com essa primeira lei da refração, tá bom? Lei da refração de Snell, tá? Lei de refração de Snell, que diz o seguinte:
ela já foi inclusive apresentada, tá? Lá na parte ondulatória. Deixa eu ver aqui se foi mesmo, vamos para cá. A razão entre o seno do ângulo de incidência e o seno do ângulo de refração é constante para cada dioptro e para cada luz monocromática. Não, a gente não viu isso aqui lá, tá? O que ele quer dizer especificamente, gente, é essa regra aqui, ó. Isso aqui é tudo igual, viu? Ó. Seno de θ1 dividido por seno de θ1 é igual a V1 sobre V2, que é igual ao comprimento de onda no meio 1, tá bom? Dividido pelo comprimento de onda no meio 2. E assim vai, tem o N2 dividido por N1, tá bom? Em geral, a gente costuma escrever isso aqui dessa maneira. Eu costumo escrever dessa forma aqui, ó. Porque o que a gente utiliza em muitos casos é esse pedaço com esse pedaço aqui, tá bom? Aí a gente vai multiplicar aqui em forma de x e vai ficar assim, ó. Seno θ1 vezes N1 é igual a seno θ2 vezes N2. Ou então o contrário, você pode colocar N1 vezes seno de θ1 igual a N2 vezes seno de θ2. Tá bom? Que é a parte que a gente finaliza para encerrar a nossa aula, tá bom? Os próximos aqui eu acho que eu vou estar parando nesse pedaço aqui, tá bom? E aí a gente vai estar fazendo agora mais exercícios. Lembrar, ainda esses dias eu vou estar colocando uma listinha para vocês estarem respondendo. Tá certo? A gente tinha começado, a gente fez 2 ou 3, acho que foram 2 listas, tá? Com muitas questões. Tá? Esse aqui eu vou tentar dar uma diminuída no número de questões, tá bom? E aí agradeço a participação de vocês, tá bom? E aí fiquem com a próxima aula, tá bom? Um bom final de semana a todos vocês. Um abraço, minha gente.